Olá galera, está começando mais um vídeo aqui no Substantivo Coletivo. Dessa vez o tema é espinhoso, mas vamos tentar sobreviver sem sermos taxados de protetores de bandidos pelo senso comum. Não adianta. Eu sei que o senso comum vai nos taxar de protetores de bandidos, não importa o que eu fale. Então a minha esperança é que você, telespectador, não caia no senso comum e esteja disposto a ouvir sobre ressocialização de ex-criminosos. Para evitar mal-entendidos logo de cara, se alguém comete um crime e é investigado, processado, julgado e condenado dentro dos limites da lei, essa pessoa deve cumprir sua pena, que também é estabelecida em lei. Alguém não entendeu essa parte? Ok, então eu vou continuar acreditando que ninguém levantou a mão e todos entenderam. E já que estamos falando em cumprimento de pena, também é importante saber diferenciar um ato de vingança de um ato de justiça. Eu poderia buscar em diversas fontes definições para o termo vingança, mas vou utilizar as palavras do filósofo contemporâneo Ramon Valdez. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Isso acontece porque vingança é um ato de satisfação pessoal baseado em critérios subjetivos que variam de pessoa para pessoa, e por serem subjetivos, podem extrapolar em muito os limites éticos e morais. Para exemplificar, vários crimes violentos contra as mulheres foram e são praticados em defesa da honra, quando o homem quer se vingar por algo que ele se sentiu ofendido. Já a justiça está associada com o que a gente combinou no começo. É a punição não por critérios individuais e subjetivos, e sim de acordo com o que a sociedade estabeleceu em lei. Existem diversos níveis de punição que variam de acordo com o crime cometido, mas, em regra, vamos observar que os castigos têm como objetivo retirar o indivíduo da sociedade com a privação da sua liberdade e buscar a ressocialização antes do seu retorno. Bom, pelo menos deveriam ser esses os objetivos. O que a gente observa na prática é apenas a primeira parte sendo aplicada, aliás, exageradamente aplicada. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui cerca de 810 mil detentos para apenas 438 mil vagas em presídios. Antes que seu instinto reaça pense, se está preso é porque boa coisa não fez, é bom saber que em torno de 40% são presos provisórios, ou seja, pessoas que sequer foram julgadas e talvez nem sejam culpadas de crime algum. Não é difícil imaginar que essa superlotação cause diversos problemas para os presos. O próprio Estado brasileiro reconheceu, em 2015, através do STF, que a superlotação carcerária e a precariedade das instalações das delegacias e presídios configuram um tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob custódia. Os presos tornam-se lixo digno do pior tratamento possível, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência minimamente segura e salubre. Continue segurando seu instinto reaça, que deseja tudo de ruim para quem estiver na cadeia, porque nenhuma pessoa é uma ilha. Esse mesmo detento que está sendo tratado como uma sub-raça vai ser solto um dia e provavelmente vai cruzar com você na rua. Nesse momento, talvez seja tarde demais para perceber a importância da segunda parte do objetivo da pena, a ressocialização. Você realmente acredita que se a pessoa for privada de sua liberdade por, digamos, 10 anos, e passar esse tempo todo em condições subhumanas, sendo tratado como bicho, ela vai sair de lá melhor do que entrou? No mundo ideal, o tempo na prisão deveria servir para os detentos se tornarem pessoas melhores do que quando chegaram nela. Porém, com o encarceramento em massa, acontece justamente o contrário. Quem vai preso por cometer um pequeno delito acaba recrutado pelo crime organizado. Porque assim, se a situação é terrível e aparece alguém oferecendo algum tipo de melhora, de conforto, um cigarro que seja, você aceita. E esse alguém vai pedir algo em troca depois. Ah, e provavelmente esse alguém seja o PCC, ou o Comando Vermelho, ou os Bala na Cara. Se bem que o Moro mandou escrever nas paredes para ninguém entrar nas facções. Não é de se espantar, portanto, que tenhamos uma alta taxa de reincidência. Em 2008, uma CPI sobre o sistema prisional brasileiro chegou a afirmar que o índice era de 70% a 80%, dependendo da unidade da federação. Mas esses números não são confiáveis, pois a metodologia apresentava muitas falhas. Não estava claro, por exemplo, se a reincidência se referia a um crime ou a uma pena. A pessoa poderia ter sido condenada por um crime, não foi presa, e posteriormente ter cometido outro crime, e aí sim ter sido presa. Ela é reincidente? Segundo dados de levantamentos realizados em 2015 pelo IPEA, a partir dos anos 70, surgem pesquisas empíricas que levam sim em conta apenas pessoas que saíram de penitenciárias e voltaram. Isso seria reincidência.
Essa taxa girava em torno de 45% nos anos 70 e 30% nos anos 80. Em 2008, o Ministério da Justiça informava que 33% dos presos brasileiros eram reincidentes. Bom, o objetivo aqui não é discutir metodologias ou qual o conceito de reincidente, mas apenas mostrar que, no mínimo, 1 em cada 3 pessoas que saem da prisão acabam presas novamente. Será que isso não tem a ver com a falta de oportunidades, de políticas de ressocialização, tanto dentro quanto fora dos presídios, e a forma como essa pessoa foi tratada quando estava apenada? Estudiosos afirmam que sim. Segundo pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas 18% dos presos no Brasil trabalham e 12% estudam. Ainda assim, em condições bastante precárias. Para piorar essa situação, existe muito preconceito na hora de uma empresa contratar um ex-presidiário. Com esses dados, a coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais do Rio de Janeiro, Maíra Fernandes, afirma que não há perspectiva de reinserção dos detentos no mercado de trabalho. E se essa pessoa não vai ser absorvida pelo mercado de trabalho legal, aumentam as chances de ela recorrer à rede de contatos feita na cadeia. Vamos deixar claro também que quando falamos em trabalho na cadeia, não é aquele trabalho forçado que a gente assiste nos filmes, os presos quebrando pedras, que só servem para aumentar o sofrimento do apenado. Estamos nos referindo a estudo e formação profissional que deixa a pessoa apta a buscar algum emprego quando sair da prisão. Porque um dia ela vai sair da prisão e voltar a conviver em sociedade, ou seja, vai conviver comigo e com vocês. E o que preferem? Encontrar alguém melhor, com perspectiva de conseguir emprego, ou alguém pior, sem nada a perder? Para não dizer que não falamos de flores, a respeito de doenças contagiosas, em 2018, a tuberculose atingiu 10 mil casos no país, e segundo dados do Ministério da Saúde, pessoas em condições de prisão têm 30 vezes mais chances de contrair a doença. Imagina como será a propagação do Covid-19. Levando em conta que o Estado brasileiro não contempla a pena de morte, várias iniciativas têm sido levantadas para diminuir a situação de superlotação e evitar rebeliões em um contexto de pandemia mundial. Como, por exemplo, a normativa número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta outras formas de privação de liberdade, como as tornozeleiras eletrônicas e prisões domiciliares, dando prioridades aos reclusos em grupos de risco, gestantes, praticantes de crimes não violentos e pessoas que já estavam em processo de reeducação de regime semiaberto. Se lembrarmos que vivemos em sociedade e que a contaminação dos presos resulta certamente em um aumento de contaminação geral fora da cadeia também, então essa questão parece se expressar de forma muito clara. Queremos a flexibilização da reclusão de grupos específicos ou queremos sadicamente aumentar as suas chances de morte, ainda que para isso aumente a nossa também?